Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, que hoje vai falar sobre o Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata, que busca incentivar os homens a cuidarem da saúde e realizarem exames preventivos. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, representando cerca de 29% dos casos. Somente em 2023, no ano passado, foram estimados mais de 70 mil novos casos no país. Então, quais iniciativas são importantes para a conscientização e o diagnóstico precoce? Como está o acesso à saúde para a população? Ainda é um tabu para os homens realizarem o exame de toque retal? Bom, são muitos questionamentos e para este debate eu recebo aqui no estúdio o vereador Edivaldo Cabello, que é membro da Comissão de Política Social e Saúde. Converso também com a Camila Monteiro Gonçalves Dias Silva, que é coordenadora da Saúde do Adulto e do Idoso da Secretaria Municipal da Saúde de Campinas. Lembrando que o debate vai acontecer, farei as interrupções apenas quando o necessário. Vereador Edivaldo Cabello, começo com o senhor. Qual que é o tamanho da preocupação quando nós falamos 70 mil novos casos em um ano, milhares de mortes por uma doença que, se fosse diagnosticada precocemente, salvaria a maioria delas? Seja bem-vindo ao programa Questão de Ordem. Obrigado, Gabriel. Gabriel, esse é um tema muito importante, até porque eu vim conversando com a minha assessoria. Ainda hoje eu atendi uma pessoa, um cliente, 55 anos, e ele me falou que ele estava se recuperando de uma cirurgia que ele fez de próstata, né? Ele tem 57 anos, só que não chegou ao ponto de ser um câncer, mas é o fato de ter a próstata inchada. Então nós temos um grande problema, Gabriel. O homem, ele é sinônimo de vigor, de força. E a mulher não, a mulher ela é dotada mais de sentimento, emoção, então ela vai muito mais frequente ao médico do que o homem. O homem, ele só vai no médico mesmo, eu estou falando porque o meu público hoje, do meu trabalho, eu diria que eu atendo 90% homens, e hoje é tudo a maturidade para a velhice. Então eu posso ver lá, eu converso muito com eles sobre essa questão. E como é assintomático para o homem a questão do câncer de próstata, então ele não tem a menor noção. Então ele não tem o hábito ou criar a cultura de ter que ir ao médico igual a mulher. Então eu tiro base até pela minha esposa mesma, ela vai frequentemente, ela vai ao médico por consultas de rotina. E o homem muitas vezes está muito preocupado com o trabalho, alega sempre que não tem tempo, e dentre outras coisas mais. Então ele só vai mesmo quando o problema já existe. Está com sintoma, ele procura. Está com o sintoma e ele procura, né? Então eu até perguntei para ele, né? Eu falei assim, mas o que te levou a ir ao médico, né? Então, até parece que foi ensaiado, né? Mas não, é que realmente calhou de ser a pauta de hoje. Sim. E ele pegou e falou para mim que ele estava levantando 3 a 4 vezes por noite, e ele falou que ele tinha vergonha de, às vezes, quando ele saía, ele ia a alguma festa, um restaurante, e quando ele ia ao banheiro. Então, ele demorava muito. Falou que às vezes demorava 5 minutos. E aí disse que passava vergonha, por quê? Porque o pessoal pré-julgava ele que ele estava fazendo outra coisa. Sim. Sendo que não era. Era a dificuldade que ele tem, o tempo que ele demorava para ele urinar. Então, o que levou ele a procurar o médico foi isso, mas ele disse que relutou muito para ir ao médico. Relutou muito. Ele foi mesmo a hora que não dava. Então, ao meu ver, Gabriel, é esse ponto que nós não devemos chegar. Devemos, sim, criar políticas públicas com mais campanha de incentivo, realmente, ao homem fazer o seu check-up regular. Então, eu atendo vários profissionais da área da saúde, inclusive vários urologistas.
Então a gente sempre conversa e é sempre a mesma dificuldade. É aquele tabu e tem que ser quebrado esse paradigma, né? De que o homem, ele é o homem. Não, ali é uma coisa que está pondo em risco a vida dele. Claro. Então ele não vai. Eu tenho meu pai que ele tem uma dificuldade enorme. Meu pai, para você ter uma noção, ele, até onde eu sei, ele nunca fez um exame de próstata. Graças a Deus, ele tem aí os seus 77 anos, nunca teve problema. Mas não significa que não tem que fazer. Claro. Tem que fazer. Acima dos 45 anos aí, tem que fazer. Tem o PSA? Tem. Mas eu vou pegar um outro caso de um outro cliente meu, que cada 6 meses ele fazia o PSA. Depois ele começou a fazer o exame, o toque, né? Cada 6 meses. E ele não esperou. Nessa sequência dele, numa desses 6 meses, houve o desenvolvimento o inchaço muito grande da próstata em questão de 6 meses. E aonde detectou. Só que, quando detectou, já estava muito grande. E o que ele ficou impressionado, que ele fazia cada 6 meses. Então, olha para você. A velocidade. A velocidade. Então, eu entendo, Gabriel, que tem casos e casos, né? Às vezes é um inchaço da próstata, né? Às vezes ele tem ali aquela dificuldade de urinar. Por quê? Porque a próstata já está um pouco além, então ela fica comprimindo e tem essa dificuldade, essa demora. Mas até então, a pessoa acha que é normal. Quer dizer, mesmo o fato, assim, um exemplo... se eu estou no meu trabalho, eu não vou ao médico, não converso com o médico lá, mas eu tenho um médico aqui na minha cadeira que ele me fala tudo, então eu já vou me policiando também. Claro. Fala, opa, já está na hora que eu preciso ir lá. Mas não é uma questão de precisar, isso tem que ser, eu penso que nós devemos criar tentar inserir na nossa cultura, Claro. eu já vou lá atrás. Eu vou lá desde a escola. Já Ótimo. tem que ser no ensino lá, não vou falar o fundamental, mas já pegar ali do ensino médio para cá, dando ciência para esses jovens, a importância e criar esses programas dentro de escola também, Claro. para dar essa conscientização para os jovens, para que quando eles chegar lá, eles saberem que, opa, já está na hora de eu ir lá, porque eles sabem todas as consequências. E a gente eu pego a geração do meu pai, que pouco ia ser o médico. Hoje nós já somos um pouco diferentes, mas nossos filhos é mais diferente ainda. Por exemplo, o meu filho tem 26 anos, ele vai mais ao médico do que eu. 26 anos, ele vai mais. Por quê? Porque ele já está, vamos dizer assim, tem um pouco mais de instrução, está entendendo a importância que é da política da prevenção, né? Não é só no caso uma questão hoje nós estamos falando da questão do câncer de próstata por conta do Novembro Azul. Mas tem outras doenças também que a pessoa não sabe por quê? Porque não tem o hábito de ir ao médico. Ótimo. Informações importantes, então, aqui que o vereador Edivaldo Cabello passou para a gente, dando exemplos também do que acontece, de como a gente precisa mudar este hábito, né? Ele utilizou uma palavra vergonha. A gente sabe que muitos homens realmente têm a vergonha, então a gente espera que com este programa, Questão de Ordem, a gente consiga mudar esta mentalidade, que a gente consiga ter uma atenção muito maior à saúde. Participa do Questão de Ordem também a Camila Silva. Primeiro, como que é o trabalho da Coordenadoria da Saúde do Adulto e do Idoso dentro da Secretaria Municipal de Saúde? Quais são os objetivos? O que é desenvolvido? Seja bem-vinda ao Questão de Ordem. Obrigada. Muito bom estar aqui com vocês. A coordenadoria, ela trabalha a questão da política pública voltada a essa assistência, né? Tanto ao público adulto como a pessoa idosa. Que faz todo sentido a gente falar do Novembro Azul quando a gente pensa a importância de trabalhar o autocuidado, né?
cara vereador trouxe a questão dessa geração, da gente construir uma cultura de autocuidado, né? Porque, verdade, historicamente o homem não se cuidava. O homem hoje ainda acessa menos os serviços de saúde, né? Então o nosso serviço tem como trabalhar o acesso, né, desse homem, né, aos serviços de saúde, pensando em políticas, pensando na implementação dos protocolos do Ministério voltado à saúde do homem. O Camelo, o Edivaldo deu o exemplo aí de um rapaz que falou, olha, eu tinha vergonha de fazer este exame. Chegam ainda muitos casos, até a coordenadoria, de homens que falam, ah, não, esse exame eu não vou fazer. Sim, eu acho que isso é muito comum, né, dentro da nossa cultura. E uma das estratégias que a gente tem trabalhado é a questão do cuidado integral. Muitas vezes no Novembro Azul a gente enfoca a questão do câncer, mas a gente trabalha dentro do departamento de saúde. Eu tenho que falar de saúde para esse homem, né? Como esse homem busca saúde? O câncer, ele realmente é a maior incidência de câncer entre os homens, mas o que mais mata os homens são as doenças cardiovasculares, que são preveníveis. Como? Com hábitos de vida saudáveis. Então, eu preciso mesmo, desde da educação, a trabalhar hábitos de vida em todo o ciclo vital. Porque daí eu vou estar construindo uma sociedade com melhor qualidade de vida, que é o nosso objetivo. Então, por exemplo, agora em novembro, vocês aproveitam o Novembro Azul do câncer de próstata, mas aproveita para falar na saúde em geral desse homem? Exato, a ideia é essa, é convidar esse homem para o autocuidado, fazendo mesmo esse check-up, essa avaliação das condições de saúde, né, para ver como está a questão, né, do peso, o sobrepeso, que a gente sabe que é uma coisa que tem aumentado, né, dentro da nossa população de maneira geral, e aí isso é um fator de risco, né, para as doenças hipertensão, diabetes, que é o que mais causa morte nos nossos homens. E não só essa questão, né? A questão de trazer temáticas que chama esse público, né? Que é a questão do ganho de massa. Os homens têm se cuidado mais, né? Ele trouxe o exemplo do filho dele, é isso mesmo. Os meninos, eles estão procurando mais o cuidado com a saúde para ter uma melhor qualidade de vida. E é o que a gente vê na nossa população. Hoje, a população idosa de Campinas é 18%, né, da população. É um número muito expressivo. Então, esse homem está vivendo mais, né? E como viver melhor? Então, a ideia é essa, aproveitar a campanha do Novembro Azul e enfatizar a importância do autocuidado, a prevenção e a promoção da saúde. Vereador Edivaldo Cabello, o movimento Novembro Azul, ele começou lá em 2003, na Austrália, e tem o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e diagnóstico precoce de doenças que atingem a população masculina. De lá para cá, de 2003 para cá, a gente está falando do mesmo século, o senhor entende que estamos avançando em políticas públicas, derrubando mitos, ou é algo muito parecido aí durante esses 20 anos? Não, eu já acredito que já está derrubando mitos. Eu já acredito nisso. Como eu coloquei aqui no começo da minha fala, então eu tenho médicos que eles passam para mim a informação que estão sendo mais procurados pelos homens. Então, a informação que eu trago é de um profissional que atende, que falou para mim que tem sido mais procurado, sim. Então, eu acredito que, aos poucos, nós estamos quebrando esse tabu, ou seja, esse paradigma aí. Como eu disse no começo, a velhice está chegando para muitos, só que, contudo, aquele que era jovem há 20 anos atrás já não é mais jovem aqui. E ele tem muito mais informação de 20 anos para cá do que quem tinha de 40 anos para cá. Então, hoje nós vemos várias campanhas publicitárias, no caso na internet, mas eu também, Gabriel, eu sou daquele que eu acho que aqueles que eles exercem grande poder de influência nas grandes massas, eu parto muito do princípio que existe uma comunidade. Eu vou trazer um tema aqui que parece não ter a ver nada uma coisa com a outra, mas tem a ver sim. Então, o homem cuida muito da espiritualidade, a mulher cuida muito da espiritualidade, mas ele tem aquele médico espiritual que cuida dele, que é o pastor, que é o padre.
Contudo, a parte espiritual, ela habita num corpo físico que tem que ser bem cuidado também, Sim. né? Que lá que fala que nós somos templo do Espírito Santo, então nós temos que cuidar do nosso corpo. Então esses líderes, eles têm também, eu acho que uma campanha voltado a eles, para que eles inserissem dentro da comunidade essa campanha, incentivando mais a saúde do homem, a saúde masculina, e também inserindo no mesmo contexto da espiritualidade. Olha, da mesma forma que você está cuidando, você vem aqui cuidar do seu espírito, você tem que cuidar da sua parte física. Então, eu penso que uma campanha dessa, voltado assim, procurar as igrejas, as entidades, eu digo igreja, por quê? Porque normalmente o pai de família vai lá com a família na igreja. Então tem o padre lá, então eu penso que ter uma campanha assim dentro das igrejas, independente de denominação, claro. dentro das igrejas, eu acho que aumentaria mais a eficácia da campanha. Eu acho que aumentaria muito mais do que simplesmente a televisão ali, mas ele tem aquele que cuida o médico espiritual dele. Então o líder pode falar assim, olha, é importante você tomar conta da sua saúde assim, assim, assado, e inserir nisso daí. Então, para mim, essas campanhas, eu acho que elas têm grande eficácia, volto a dizer, dentro dessas comunidades, se fossem feitas. Então, eu acho que a gente poderia incentivar mais, ter essas campanhas também dentro das igrejas, criando cartilhas também, aonde a própria comunidade, os líderes distribuíssem para a família. Olha, está aqui a cartilha, leia a cartilha. Então, eu acho que isso seria muito legal. Camila, existe essa... Existe. O vereador está trazendo, na verdade, uma diretriz da política nacional, né, de saúde integral do homem, que é ir onde os homens estão. Né? Então, eu levo acesso às informações aonde esses homens estão. Onde eles estão? Estão nas igrejas, eles estão nos bares, eles estão nos campos de futebol. Isso. Então, assim, a gente tem fomentado essa estratégia mesmo de busca pelos homens. O ano passado, nesse ano já vai sair no site, eu acho que hoje, todos os lugares onde vai ter ações voltadas à saúde do homem no Novembro Azul. E é muito interessante que está sendo super diverso. Então, eu tenho atividades que vão ser desenvolvidas na própria unidade de saúde, mas tem atividades que vão ser na escola, tem atividades que vão ser caminhadas ou corridas, tem atividades... O ano passado a gente fez um desfile de carros antigos para chamar esses homens, né? E aí traz outros temas além da saúde. Eu acho que isso é fundamental, porque a saúde, ela não é só ausência de doença. Isso, exatamente. Né? A Organização Mundial de Saúde, ela traz que é um bem-estar físico, mental, espiritual e social. Sim. Né? Então, entra todos esses aspectos. Exatamente, a efetivação da política, ela só se dá se eu estou onde a pessoa que é público-alvo está. Sim, então, eu tenho que ir onde esses homens estão, e o Novembro Azul, ele traz essa sensibilização, tanto dos profissionais de saúde, da própria comunidade, né, dos poderes públicos, para essa temática. Então, isso é ótimo. Esse é o caminho mesmo. E dentro do site da Prefeitura, quem está nos acompanhando, ele vai ter acesso, então, a esses locais? Sim, ele vai ter acesso e a gente tem usado, acho que com a evolução, né, dessa revolução tecnológica, as inteligências artificiais, elas nos ajudam a acessar esse homem, né? Então, no Outubro Rosa, nós tivemos as mensagens que foram enviadas para as mulheres que estavam naquela idade adequada para o rastreamento de câncer de colo, né, uterino e também da mamografia. E esse ano a gente vai fazer essa mesma mensagem para os homens, né? Cuide da sua saúde, né? No enfoque mesmo desse cuidado da saúde integral, né? Chamando esse homem para essa avaliação de saúde, para esse cuidado. A pergunta que eu fiz para o Cabelo, eu também quero ouvi-la. De 2003 para cá, nós tivemos muitas mudanças? Sim, com certeza, né? Primeiro, a própria pirâmide etária, né? Nossa população envelheceu, com isso vem, né, as condições crônicas que aumentam. A gente sabe que a incidência do câncer de próstata é o maior ainda, né? Então, essa questão, né, do autocuidado, de se despir mesmo, né? Tirar as lentes, né, às vezes de tradições que amarram, né, o cuidado, é muito importante, né? Então, parece que não, mas... eu vou dar um exemplo, por exemplo, do AVC, que
a gente teve aí o Dia Mundial, dia 29 agora de outubro, né? Um AVC, muitas vezes, qual pessoa que normalmente tem esse derrame, que a gente chama popularmente? A população acima de 60 anos. Então, começa com sinais que ela acha que é normal, assim, tô com cansaço, meu braço tá doendo, e aí a pessoa vai deitar. Então, essa informação não é a correta. Se você tem alguma pessoa, né, um idoso, uma pessoa que você está diariamente, percebeu que ela entortou a boca, embolou a fala, né, não de nervosismo, sim, sim. né, mas embolou a fala, você tem que procurar um serviço de saúde de urgência, né, ligar 192, né. Então, essa oportunidade de estar mais perto da população por meio das mídias sociais, o conhecimento, de fato, ele empodera, né, a população para buscar o acesso aos serviços, né? Então, eu acho que essa questão do acesso melhorou, né? Essa questão do fomento mesmo do conhecimento sobre essas doenças que são mais prevalentes no homem. E aí a gente também tem que falar da questão ainda que a gente precisa avançar, a questão étnico-racial, a gente tem que avançar, a questão das diversas masculinidades, porque eu tenho que pensar enquanto política pública a questão da igualdade, a questão da equidade, né? Então eu tenho que trazer essa temática para todo o público, né? Alvo. Falando em público-alvo, existe uma certa idade em que tem este foco? É a partir de 45 anos? São nos idosos a partir de 60 anos? A população masculina que a gente pensa que é importante rastrear as condições crônicas, a partir de 18 anos, um menino ele tem que começar a se cuidar. Por que eu digo isso? Na verdade, desde a infância, lá na PIC, lá na primeira infância campineira. Eu já tenho que trabalhar hábitos de vida saudável, a questão, né, da atividade física. A gente sabe que tem-se um aumento muito da questão da tela, então as pessoas estão mais sedentárias, né? Sim. Então isso a longo prazo vai trazer impacto para a saúde. Então esse menino tem que já pensar nessa questão, né, da atividade física, alimentação saudável, manejo do estresse, né? Nós temos aí uma geração, uma sociedade bem adoecida com várias questões, né, de saúde mental. Então, como trabalhar essa questão da resiliência, né, com os jovens? Uma coisa que a gente percebe e que os dados epidemiológicos trazem é a questão das causas externas para os jovens, né? O quanto os acidentes de trânsito têm matado os nossos jovens, a questão da violência, o suicídio. Então, eu penso que para cada faixa etária, pensando no público masculino, eu tenho que trabalhar, né? Então, os mais jovens trabalhar essa questão das causas externas, né, que eu já falei, que são mortes que são evitáveis, né? Sim. Então, acidente de trânsito, trabalhar a importância da prevenção da vida no trânsito, cultura da paz, né? Aí, quando a gente pensa na população, enquanto a partir dos 50 anos, 45 anos, já observar como que está o funcionamento do seu corpo. Então, observou que mudou parâmetro, né, de hábito intestinal, de hábito urinário, tem que investigar. Não pode falar, não, vai passar. Não, você tem que investigar. O seu corpo, ele sinaliza como é uma máquina, né? Essa máquina funciona conforme a gente faz essa revisão e isso é fundamental, né? O ano passado, no nosso desfile de carro antigo, a pessoa que idealizou, ele trouxe esse parâmetro. Ele falou assim, penso que eu sou um carro, né? E esse carro, ao longo do tempo, ele vai tendo que fazer as revisões, as preventivas, as manutenções. As manutenções. Então, é isso. O nosso corpo é uma máquina e ele precisa ser cuidado. E o mais, assim, incrível é que ele traz sinais de que algo está mudando. E é essa coragem para buscar o cuidado que precisa ser despertado, né? Então, a partir dos 45 anos, o homem tem que fazer tanto essa questão, né, da avaliação em saúde, principalmente quando ele tiver sintomas, né? Que é urinando, mas muitas vezes à noite, poucas urinas, dor, né? Dor no ato sexual, começar a sentir mesmo cansaço, né? Na atividade física, ele tem que fazer essa avaliação. E 60 anos mais, a gente sabe que as neoplasias aumentam, né? A gente tem um aumento expressivo aí das neoplasias, tanto por causa da própria senescência, né? Que é o envelhecimento natural do nosso corpo biológico, como a senilidade, que são
as doenças que acometem, né, a pessoa idosa, toda a questão da funcionalidade. Então, é importante a gente observar esse público desde a infância, mas sim, com cuidados específicos segundo a faixa etária. Ô, vereadora, a gente está comentando então aqui a importância dessa informação chegar já através da escola, das crianças, porque a gente sabe que as crianças, elas conversam com os pais, elas levam esta informação para casa, para os nossos adolescentes a partir dos 18 anos, quando eles começam a virar adulto, para os homens fazerem este exame. É um desafio, portanto, chamar atenção para os idosos que são de uma outra geração? Esse é o desafio, principalmente agora? Eu penso que sim. Hoje, como eu disse, essa juventude hoje, elas já estão aberta e mais instruída, né, nesse segmento. Já o idoso, ele já vem, eu não vou usar a palavra ignorância, entendeu? Não. Mas ele já carrega com ele isso lá de trás. Amarras, né? Exatamente. Culturais. Culturais. Então, que o homem é assim, que o homem é aquele machismo. E ele vai seguir nesse caminho. Ele vai seguir nesse caminho e tem muita pessoa de idade que não adianta falar que não vai. Não adianta falar que não vai. Então, ao ponto, fala assim, eu prefiro morrer do que ter que fazer um exame dessa natureza. Entendi. Só que a hora que o problema vem, aí o que acontece? Aí a primeira coisa que ele vai reclamar é do sistema de saúde. Tá. A primeira coisa. Então, se ele não tivesse ficado doente, certamente ele não passaria por isso. Aí ele vai atribuir ao sistema de saúde. Tudo bem, a gente sabe que sempre foi um problema a questão da saúde, a população cresce muito, aí é questão de poder público, mas que não é o que está em pauta aqui. Mas aí ele começa a reclamar disso, mas ele poderia ter evitado chegar nesse ponto aqui. Mas é um desafio realmente. Falei, é um desafio até, eu tenho meu pai, ela falou do AVC, meu pai o ano passado teve um AVC, que nós detectamos. Muda a rotina. Eu observei, um dia eu fui na casa do meu pai, eu vi que ele estava com a boca um pouco torta para mim. Eu cheguei para o irmão meu, aí ele falou assim, olha, eu percebi que ele está andando um pouquinho me arrastando uma perna. Aí eu falei, pai, eu senti uma dor de cabeça, eu não quis incomodar Eles deitam vocês. normalmente. Isso. Eu falei, peguei meu irmão, leve ele agora no hospital. Perfeito. Leve ele agora. Sim. E ele pegou, foi ao hospital e ele não tem convênio médico. Foi ao hospital, foi até o Mário Gatti, esperou o tempo que teve que esperar, mas foi atendido, muito bem atendido. E diga-se de passagem que quando ele foi, eu ainda falei para o meu irmão, falei assim, chega lá, não fala que ele é pai do vereador. Até para você me passar a situação que tá, porque é aquele negócio. Você chega falando que é pai do vereador, o atendimento muda. A gente sabe que é assim. Mas eu falei assim, vá lá, normal, explica o que aconteceu. Aí meu irmão me ligou depois de 4 horas. Ele falou, é o seguinte, ele não foi atendido ainda. Aí eu falei, bom, eu sei que quem tem Unimed no centro médico até umas 5 horas fica. Eu falei, esperando. Falei, aguarda mais um pouco. Ele tá bem? Não, ele tá bem, aguarda mais um pouco. Aí isso era 5 horas da tarde. Quando foi 19 horas, ele me ligou. Meu irmão me ligou. Ele falou assim, o pai já entrou. Eu fiquei impressionado o cuidado que estão tendo com ele. Fizeram uma bateria de exame nele. Realmente ele teve um AVC. O médico disse que foi sorte não ter ficado sequela nenhuma, porque levou rápido. Se tivesse deixado, poderia ter uma sequela. Ele ficou internado 2 dias. Tá. E só liberaram ele quando ele estava muito bem. Eu não estou falando aqui, eu sei que a população às vezes fica impaciente quando vai ao hospital, reclama que fica 6, 7 horas esperando, mas quando uma vez atendido, é muito bem atendido lá dentro. E meu pai foi prova disso. Eu estou falando porque ela falou do AVC, e meu pai teve esse AVC. Sim. Então ele toma um medicamento, tudo. Contudo, ele não quer nem saber do exame de próstata, não adianta. Não foi um susto que ele tomou para poder cuidar da saúde. Exatamente. Diferente do Gabriel, diferente de um adolescente, que teve uma palestra na escola para adolescente, porque ele quer o bem do pai.
Ele vê no pai o herói. E ele sabe daquilo que vai ser prejudicial ao pai. É a mesma coisa das campanhas publicitárias que tem do cigarro. Que hoje vem na caixinha, o menino vê aquilo ali, aquelas doenças e tal. Ele vê o pai fumando. Não, pai, para de fumar, pai, para de fumar. Eu tenho um relato de clientes meus que falou que parou de fumar. Não é que eu estou linkando uma coisa com a outra, eu estou falando do poder de influência. Sim. Quando uma criança observa algo que pode tirar a vida do pai lá na frente, então ela quer cuidar do pai também. Então ela chega para o pai e muitas vezes movido pelo emocional, o laço afetivo, amoroso pelo filho, né? Falou, pô, meu filho está pedindo isso, né? Então aí ele pega... E meio que, opa, peraí, meu filho está pedindo. Tomar uma atitude, Às vezes o médico fala, não fala, mas se o filho chegar ali, né? E o filho, não é que filho faz chantagem emocional, mas eu falo, papai, eu não quero perder você, papai. Isso mexe na cabeça, eu sou pai, né? Eu sou pai. Então, Gabriel, eu não faço uso de bebida alcoólica, parei de beber tem 26 anos, né? Vai fazer 27 anos. E eu parei de beber porque meu filho me pediu. Não que eu bebia, bebum, nada disso. Socialmente apenas. Isso, mas meu filho me pediu. Ele me pediu porque foi feita uma palestra e ele ficou com medo da gente chegar naquele estágio lá e ele me pediu. Então olha para você ver, em cima do que ele falou, eu vi a maneira como me pediu. Então eu, graças a Deus, eu não bebo, não faço uso de tabagismo, nada, né, bebida alcoólica, nada. Por quê? Porque hoje meus filhos cresceram e eu dei o exemplo para eles. Ótimo. Né? Então o exemplo tem que estar dentro de casa e muitas vezes o filho traz para dentro de casa porque ele ajuda a cuidar o pai. E nessa questão da saúde masculina aí, eu estou falando porque eu sou pai e tenho uma filha que é farmacêutica. Então ela pega no meu pé. Sim. Pai, ó, você tem que fazer o check-up. Pai, ó. Então ela fica me monitorando. Claro. Ela fica me monitorando. Sim. Porque às vezes a esposa falando, o marido não dá... Não que não dá, não liga, nada disso. Não, eu estou bem, não, eu estou bem. Porque muitas vezes o homem não está bem, mas ele não conta para a mulher que não está bem. Uhum. A mulher conta para o homem, mas o homem não conta para a mulher. Ele segura ali e tal, só a hora que não está aguentando mesmo que ele chega e fala. Então, eu penso que tem que ter, nós devemos criar, até como aqui no Legislativo, Gabriel, a gente também junto ao poder público, porque a gente pode ouvir assim do município também, irmão, eu até queria, mas onde eu vou fazer esse exame? Tá. Eu vou ter que pagar para fazer esse exame. Como que eu vou fazer? Então, eu acho que uma parceria, não sei, a gente pode trabalhar isso daí, pegar o mês de novembro, pegar uma unidade de saúde, deixar ali, ó, exclusivo só para fazer exames. Eu tenho certeza que ia bombar de gente querendo fazer exame. E muitas vezes as pessoas também não fazem exame, que vale pontuar isso aqui também no programa, para quem está nos assistindo, que às vezes ele quer fazer o exame, mas onde eu vou fazer o exame? Isso eu posso ajudar. Não é? Então eu acho que é muito legal isso daí, porque às vezes ele quer fazer, e é bom eu saber também, por quê? Porque às vezes eu tenho ali no meu trabalho a pessoa que chega para mim e pergunta e não sabe a resposta. Ele não sabe onde fazer. Então, eu acho que tem que ter uma campanha, assim, dando ciência para ele, que tem que fazer, mas ao mesmo tempo também dando diretriz para ele, né? Aonde ele vai fazer. Olha, tal mês, como antes da nossa abertura do programa, nós estávamos comentando aqui sobre a carreta da mamografia, sim, né? Então, eu não diria de ser uma carreta, mas um local onde ele pode, né, ainda que seja uma vez por ano, para ele ir lá e poder fazer esse exame também, né? Por favor, então, Camila, vamos lá. Muitas vezes a gente fica só falando do homem, mas no Novembro Azul, né? Tem toda... A gente sabe a importância, né, desses meses, sim, temáticos para a gente sensibilizar, mas esse homem precisa ser cuidado o tempo todo. Né? Ele precisa se cuidar o tempo, sim, todo. Então, nós temos as unidades de saúde, né? São 68 no municípios, né? Estão espalhadas pelo território. Esse homem tem que ir até a unidade, né? E procurar atendimento. E é muito interessante essa questão da sensibilização, porque o ano passado, no nosso Novembro Azul, o que a gente percebeu? Um aumento de mais de 60% da procura dos homens, né? Para esse cuidado, né? A gente sabe que o Ministério da Saúde, ele não preconiza um rastreamento de câncer, né, de próstata. Ele preconiza o quê? Que esse homem, ele acesse os serviços de saúde e ele percebe se tem algum sintoma,
aí o médico ele vai passar por uma consulta e aí, a partir dessa consulta, dessa avaliação médica, ele vai orientar, ó, vou pedir um PSA, ou mesmo pela equipe multiprofissional, dependendo, né, das questões que ele traz, ele vai ser ofertado uma assistência, né? O tratamento, a gente tem que pensar, é sempre individual. A gente tem vários casos, né? Cada um tem, né? Dentro do seu contexto, casos e casos de pessoas, e a gente sabe que cada um traz a sua história, né? Mas pensando, e aí na questão de saúde pública, você sentiu qualquer sintoma, né? Então, qual vai ser o chamamento para esses homens, né? Pressão alta, diabetes, caso de câncer na família, seja de câncer de colo retal, seja de próstata, seja qualquer outro câncer, vontade de parar de fumar, vontade de aprender a lidar melhor com estresse, com práticas integrativas, são todas ofertas que a gente tem nas nossas unidades de saúde e muitas vezes a população não sabe que tem. Né? Por isso que é interessante esses espaços onde a gente tem a possibilidade de informar a população, né? E é isso que eles vão receber, né? Esses homens, sobre essa questão. O vereador trouxe a questão do câncer de pulmão, é um câncer que ele está aí entre os top 3 que mais matam os homens, né? Então, assim, a gente precisa falar sobre isso, né? A nossa geração, ainda tivemos muito, eu sou da 84, eu lembro muito das campanhas da Marlboro que proibiram, e aí foi aquele movimento, né, mesmo sanitarista para a questão, né, do câncer de pulmão, apelo. Então, assim, a minha geração não, assim, muitos pararam de fumar mesmo, ou nunca tiveram o hábito do tabaco. Mas essa geração não. Essa geração é a geração do narguile, do cigarro eletrônico, e ele traz males para a saúde tão quanto, ou até mais, né, que um cigarro convencional. Então, a gente precisa falar sobre isso com a nossa população. E a maioria dos cânceres, né, a gente vai ver o impacto ao longo prazo. E a gente já sabe que tem aumentado a questão, né, do câncer de pulmão, mas do câncer de colo retal, em homens muito novos, a partir de 40 anos ou até menos, né? O que é isso? É um estilo de vida. A gente sabe que o câncer de colo retal é muito por causa dos nossos hábitos de vida, né? A maneira como a gente consome, os alimentos ultraprocessados, que são, né, muito, às vezes, mais fáceis no dia a dia, são mais baratos também. Então, a gente pensa, é uma cadeia de coisas que precisam melhorar para melhorar a qualidade de vida da população, né? Pensando aí nesses homens, né? Então, a gente precisa falar, sim, precisamos falar sobre câncer de colo retal. A gente já tem o Março Azul Marinho, né, no primeiro semestre, falando um pouco sobre isso e trazendo mais informações para a população. Mas, de fato, esse fomento tem que ser o ano todo, né? Esse homem tem que acessar o serviço, tem que se dar o direito de se cuidar. Então, a gente levanta aqui a bandeira do autocuidado, né? Sim. É a cultura do autocuidado para que esse homem procure o serviço de saúde para se cuidar. Reforçando, Camila, para quem está nos acompanhando, não tem plano de saúde, este homem, ele procura uma unidade de saúde, esses exames gratuitos ou são pagos? Não, ele procura a unidade de saúde, né, passa pelo acolhimento ali, ele vai falar quais são as suas queixas, e aí é gratuito esse exame. Ô Camila, de acordo com o último dado que eu obtive, e aí você me corrige se eu estiver equivocado, em média 78 homens morrem em Campinas a cada ano devido ao câncer de próstata. Coeficiente dos últimos anos tem se mantido na proporção de 12,8 óbitos para cada 100 mil homens. Que análise que dá para se fazer? Tem como evitar ou infelizmente está dentro de um padrão e não tem como chegar a zero? É um objetivo chegar a zero ou é uma doença que não tem como? A gente sabe que chegar a zero não vai ser possível porque a nossa população vai envelhecendo e com isso vem as doenças, né, do próprio envelhecimento. A gente percebe que essa mortalidade ela é muito maior nos homens, nas pessoas idosas, né, nos homens. A questão é mesmo de perceber o corpo te dá sinais. Então, o diagnóstico precoce é o caminho. Quanto mais cedo essa pessoa procura o serviço de saúde, procura atendimento, né, diante da sua queixa, mais rápido ela vai ser, aquele problema vai ser verificado, né, vai ter esse diagnóstico precoce, e aí eu tenho um prognóstico melhor da doença, né? Então, aí
eu tenho uma possibilidade maior de cura, que é o caminho, né? Então, percebeu hiperplasia, que é o que é mais comum nos homens, que é isso que o vereador trouxe, percebeu que a próstata está aumentada, ela impossibilita com esse aumento a urina passar lisa pelo canal, né, uretral. Então, eu preciso procurar o serviço de saúde, né? Não esconda esses sinais que o corpo te traz, né? O corpo traz alertas, você precisa estar sensível a isso e procurar ajuda. Né? Eu acho que essa questão da procura de ajuda é muito importante, né? A gente trabalhar com a população, né? Seja ajuda para querer parar de fumar, seja uma ajuda para fomentar e naturalizar o autocuidado, né, do homem, né? Então, a gente precisa trabalhar sobre isso e falar sobre isso. Vereador Edivaldo Cabello, voltando no assunto de políticas públicas, na sua opinião, o que seria necessário, um ideal, e o que poderia ser feito pelo Poder Executivo, e aí o Poder Legislativo pode entrar neste assunto também. Numa resposta anterior, você disse da questão da carreta, e depois eu quero saber para a Camila se existe essa possibilidade, porque a gente vê a carreta do amor, por exemplo, no Outubro Rosa, espalhar a carreta por aí, pegar nos terminais que tem grande circulação e entregar uma cartilha para este homem, ou estamos na era digital, que nem eu estou com o tablet aqui, enviar para o homem através do WhatsApp, a prefeitura ter um contato e mandar um WhatsApp. O que precisa ser feito para essa informação chegar até o homem e aí o homem tomar a atitude de ir até o local, até o centro de saúde, até o postinho do bairro dele? Tá, o Gabriel, eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas ao mesmo tempo, vou dar um exemplo. Você pega aí, tem o castramóvel. Ok. O castramóvel, ele, tempos em tempos, ele está na região. Sim. Então, quem precisa levar o seu cão pet ou lá, gato. o cão lá, tá lá, ele sabe a época que vai ser lá. Então, eu penso que se criar um programa similar a este, regional, aonde, olha, aqui por tanto tempo vai estar aqui, ou vai ter, vou pegar a região que eu estou lá, a região leste. Então a região leste hoje vai ganhar 2 novos postos de saúde, que é a unidade nova do Vila 31 de Março e o Boa Esperança. Então, já que vai ter lá, criar-se lá na região, assim, períodos onde vai ter, não precisa ser especificamente lá, mas nas regiões. Olha, durante todo o ano isso? Todo ano isso, anual, igual o castramóvel. Okay. Então, olha, região leste, vai estar lá para vocês homens, vai estar lá porque tem o seu vereador da sua região. O vereador ajuda a propagar isso aí. Como eu falei aqui, que eu defendo a ideia de que você tem que ir pega o líder da igreja local, quer seja qual ela, fala assim, ó, nós vamos ter aqui, normalmente o vereador tem acesso ao grupo dos bairros, né, aqui da região, olha, nós estamos aqui, o centro de saúde, a unidade tal aqui da saúde masculina, né, nós temos aqui um programa nosso, um projeto nosso que foi votado recentemente, que é a questão Dia da Saúde Única, né? O que seria saúde única? É tratar realmente de todas as doenças, tirar um dia, um exemplo, um dia, né, para ele lá. Aqui nós estamos falando do Novembro Azul, que é específico o câncer de próstata, mas como ela colocou aqui, não dá para fugir do assunto da palavra câncer. Tem o câncer de pulmão, o câncer retal, né, que é os mais incidentes em homens. Mas sim, criar um programa desse anual nas regiões, incentivando. Olha, você que é acima de 50 anos, se você dá os sintomas na cartilinha, se você tem acordado à noite mais que 2 vezes, tem sentido dificuldade na hora de urinar, usa até a palavra jato. Se você sente que já não está urinando mais com aquele jato, que você está tendo um pouquinho de dificuldade, né? Olha, esse mês nós estamos aqui, vai ter o exame, assim, assim. Então, criar isso regionalizado, como se fosse, eu dei o exemplo aí do castramóvel, né? Que também não foge do exemplo aqui da questão aí da mamografia. Tem uns que é ônibus e tal da mamografia. Então, com o homem já é um pouquinho mais difícil, eu penso que é um pouquinho mais
diferente da questão da mulher, no caso. O homem, eu acho que teria que ser um local, aí é de se estudar. Sim. Mas a minha opinião que seria isso daí, regionalizar, não só num mês só, porque no mês só fica difícil fazer na cidade toda. Claro. Então, pode fazer tipo um ciclo para fechar no mês de novembro. Então, você pega aqui a região do Campo Grande, a região do Ouro Verde, região Leste, Joaquim Egídio, Barão Geraldo. Mês em mês está na região ali. Olha, você está assim, assim. E criar as publicidades, que seja na escola, para a menina levar para o pai dela, né? Tinha uma campanha publicitária, eu particularmente, eu sou daquela que a gente tem que mostrar o benefício que vai ter. Não o conceito ônus, mas o benefício. Então eu me lembro, vocês vão se lembrar agora, que tinha uma propaganda que o homem, ele saía correndo e tinha um dedo que fazia assim para ele. Lembra dessa campanha publicitária? Sim. Então olha só, eu vou falar eles estavam mostrando ali a dificuldade que o homem tem. Esquece o dedo, vamos falar assim da saúde que ele vai ter, porque hoje, por que a mulher vive muito mais do que o homem? A expectativa de vida da mulher é mais alta. Exatamente. 79 contra 72 anos. Exatamente. Então, criar uma publicidade, não voltar daquilo que ele não gosta ali, mas o benefício que aquele exame vai trazer para ele. A saúde, a vida. Exatamente. Faz uma campanha até apelativa. Olha, é você que tem tantos anos, tem teu filho, você sonha em ver teu filho casar, você sonha em ser avô e tal, aquela coisa toda, e criar uma campanha voltado a isso. Não, eu não estou criticando a campanha, não é isso, sim, não é isso, tá bom? Então eu penso que nós devemos sim criar campanhas e também programas regionais que incentive a população estar próximo dela, porque tudo é barreira para a pessoa ir. Sem dúvida. Então, tudo é barreira. Para arrumar desculpa é facinho. Exatamente. Se ele tomou aí uma bebida à noite, tomou muita cerveja... Não, é porque eu tomei uma cerveja ontem, por isso que eu fui 3 vezes no banheiro essa madrugada. Sim. E nem sempre é. Claro. E nem sempre é. Porque às vezes, ela sabe do que eu vou falar agora, às vezes o corpo é tão fantástico que ele dá os sinais, como você colocou aqui. Às vezes ele está com um problema, até mesmo de pressão, um pico de pressão muito alta. Se eu estiver errado, a senhora me corrija. O próprio cérebro faz você despertar com a vontade de urinar, porque você precisa levantar, porque aquilo você pode ter algum problema ali. E o cérebro, ele tem dificuldade, às vezes, ele vai te ajudar a não deixar isso acontecer, mas tem coisa que foge, tem coisa que não tem jeito. Então, eu estou falando porque eu sou hipertenso, e eu fiz o mapa Holter, o mapa. Eu fiz o mapa, eu estou falando porque o médico falou isso para mim, tá? O meu pico de pressão alta foi dormindo na madrugada, o pico de pressão alta. Okay. E que o que aconteceu? Primeiro, ocasionou que eu tive um AVCzinho na retina, né? E amanheceu um dia, eu não estava enxergando direito, e aí eu fui por conta da pressão alta. Sim, por isso que eu falei, diabetes, hipertensão, é isso que a gente tem que cuidar. Então, aí eu fiz o Holter, aí descobriu que eu era hipertenso. E o pico era de madrugada. O pico era de madrugada. Okay. Então, o fato, se ele procurar pensando que é uma questão de próstata, nem sempre é a questão de próstata. Pode detectar uma outra enfermidade que ele tem, que pode, vamos dizer ali, tratar ela ali, que lá na frente não vai tornar uma coisa ruim. Então, é muito importante isso daí. Camila, quero ouvi-la porque surgiram ideias aqui por parte do vereador. A gente sabe que tem as unidades de saúde, as 68 que estão espalhadas pela cidade, mas a gente sabe também que muitos homens têm receio, às vezes têm medo de ir até uma unidade de saúde, até um médico. É possível ter uma carreta que nem a gente tem no Outubro Rosa? Se não, as ideias de nos terminais, cartilhas, a informação descentralizada
ela já existe, vai ser intensificada? Esse ano, por exemplo, tem um tema que a coordenadoria fez para o Novembro Azul? A gente tem trabalhado na verdade, desde o ano passado e esse ano, um programa que chama Passos para uma Vida Melhor. A gente trabalha estratégias de promoção à qualidade de vida da nossa população. E aí, o público atingido é o público de todos os nossos distritos de saúde, que a gente fala, as regiões de saúde, né? O que a gente trabalha? Na intersetorialidade. Então, quando eu penso em cuidado à saúde, não tem como eu pensar só na saúde. Eu preciso envolver assistente social, eu preciso envolver esporte e lazer, eu preciso envolver cultura, eu preciso envolver trabalho e renda. Então, o que a gente trabalha, né, nesse programa? É um programa intersecretarias. A gente faz, além das as secretarias que participam desse programa, também tem parcerias com o SEASA, com o engajamento comunitário que o vereador trouxe, né? A questão dos movimentos, né, sociais, a questão das OSCs dentro dos projetos sociais que tem no território. Essa é uma forma que a gente tem de chamar a população para a saúde. Tá. Né? Então, pensando no homem, esse homem, o Novembro Azul é um mês que a gente exalta esse cuidado. Mas esse homem, ele pode acessar e deve acessar esse serviço sempre, durante todo o ano, né? Então, uma das estratégias que, como saúde, a gente tem é as unidades que funcionam até às 19 horas. Isso propicia para esses homens a oportunidade de sair do trabalho e procurar a unidade de saúde. Então, essa é uma estratégia. Então, quando a gente tem unidades que funcionam até mais tarde, a gente tem essa oportunidade e esse acesso para esse homem procurar o serviço de saúde. Quando a gente pensa no homem, o homem trabalhador, né? Então, a gente também tem o Sereste, né, que é o centro, né, que é o centro do trabalhador, né? Esse homem a gente precisa integrar outros serviços a esse cuidado do homem. Então, a saúde do trabalhador precisa estar muito junto, né? Pensando nesse cuidado do homem ali na empresa, né? Então, as CIPAs têm que se envolver com temáticas voltadas para esse homem. E é o que o vereador trouxe. É um cuidado integral, é pensando em hipertensão, né? Porque às vezes você acha, eu tive também casos na família, o meu pai infartou muito cedo, com 45 anos, na época eu trabalhava na Unicamp, e aí depois do infarto, que é um fator de risco, a obesidade era um fator de risco, ele tinha a mãe dele que tinha diabetes, mas nunca tinha atentado aos sinais do corpo. Isso. E aí veio com o infarto, depois do infarto descobriu que era diabético também. Né? Então, assim, o quanto falar, e eu acho que essa questão que é legal, essa questão de ordem, é trazer a informação para a população. Né? Esse é o caminho, né? Quanto mais a pessoa tem conhecimento sobre aquela temática, ela vai se sentir afetada, né? E eu penso no afeto, né? A gente fala que a mulher, né, tem o afeto, a questão do cuidado, mas o homem também tem coisas, ele afeta o homem, claro, né? Sim. Então, essa questão de sentir-se afetado na questão do cuidado à saúde é um caminho. E as mídias, a questão do lobo do bem que eu digo, né? Às vezes a gente só vê a saúde falando dos problemas que tem, mas a gente não revela tantas coisas boas que as unidades ofertam. Então, por exemplo, tem grupos virtuais para cessação do tabaco, né? Então, a pessoa que quer parar de fumar, ela pode participar de grupos virtuais, né? Que é em horários também que propicia, né, esse acesso a essa terapia. Tem as terapias comunitárias, tem a questão mesmo da questão da saúde digital, né? Que facilita o acesso da pessoa. Então, a gente tem aí um aumento desse tipo de tecnologia para fomentar esse cuidado do homem, para aumentar também o acesso, né? Então, não precisa se deslocar do seu território, né? Essa é a questão, a gente precisa levar saúde para todo lugar. Como fazer isso? A tecnologia é uma maneira, né? A questão do chatbot com inteligência artificial, mandar mensagem para esse público já traz aquela, poxa, estou cuidando da minha saúde, como é que está a minha saúde, né? Eu preciso me sentir afetado, e a informação, ela faz isso, né? Ela te faz pensar, ela te sensibiliza. Um caminho, então, que a gente percebe enquanto política pública para sensibilizar esse cuidado é a informação dentro da intersetorialidade, né? Eu tenho que trazer saúde
mas nesse sentido amplo, de pensar fora da casinha. Eu tenho que pensar com parceiros, né? Sim. E aí a questão do engajamento comunitário é fundamental, porque aquele líder comunitário, ele vai trazer aquela informação para o público que precisa ouvir. Então, seja numa igreja, seja num campo de futebol, seja numa roda de... Numa barbearia. Numa barbearia, Barbearia seja só homem. numa roda de É. bar. Um centro de saúde, o ano passado, Claro. fez um boteco da saúde. E ali ele conversou, né, sobre questões de saúde com os homens. Então, assim, o acesso à assistência, ela está ali no centro de saúde, que funciona nos horários que cada uma unidade funciona, e você consegue ver no site. Agora, como propiciar que esse homem acesse, né? Acho que essa é como sensibilizar e como aumentar estratégias para que esse homem acesse os serviços, né? O Ministério, o vereador falou da carreta, o Ministério ele não preconiza um rastreamento, pensando em Novembro Azul, né, de câncer de próstata. Mas por que não pensar numa carreta de autocuidado? Sim. Né? Por que não pensar, a gente tem unidades que trabalham de final de semana, talvez pensar nessas estrategicamente como ações, né, durante meses, não só no Novembro Azul, mas fomentar esse autocuidado, né? É possível, não é algo que é impossível de se fazer, né? Então, o estímulo, eu creio que o que a gente tem percebido, né, é estimular o autocuidado através da informação, né? Essa informação precisa chegar nesse homem e vai chegar através, exatamente, às vezes desse líder comunitário, desse líder espiritual, através das crianças, né? Sem Então, dúvida. eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com o Thiago, que coordena o programa, né, da primeira infância, e eu falei, Thiago, muitas vezes quem fica com esses avós são as crianças, então a gente precisa ensinar as crianças a identificar os sinais do AVC. E a gente tem a escala SAMU para isso, né? Então, tem sido feito trabalhos na escola justamente ensinando as crianças a perceber esses sinais, né? Então, há estratégicas de acordo com a idade e o ciclo vital para que a gente efetive a política, né, nacional do cuidado integral à saúde do homem. Programa bom é programa com muitas informações e passa rápido. Ó, já estamos na reta final, restando pouquíssimos minutos, mas tem só mais um assunto que eu queria abordar, Camila, e depois quero ouvir o vereador Edivaldo Cabello. Existe um trabalho também com os profissionais da saúde sobre esse autocuidado, sobre essa abordagem com os pacientes? Porque eu imagino, o diagnóstico não é fácil. Para você poder conversar com esse paciente, para você poder decidir um tratamento também. Existe esse trabalho da coordenadoria para que ofereça essa condição para os nossos profissionais da saúde? Sim, dentro da Secretaria de Saúde, a gente tem um departamento, né, de ensino e saúde digital. Isso é uma conquista, porque é só com a educação que a gente muda, né, através do conhecimento que a gente muda a vida, né? Então, pensando na efetivação de uma política de humanização, a gente precisa de como trabalhar uma comunicação não violenta, né? Como a gente trabalhar a questão dos preconceitos étnicos, raciais, de ideologia de gênero. Então, a gente precisa muitas vezes se despir e se reconstruir, né, de próprios tabus que nós carregamos durante a carreira como profissional, às vezes muito tecnicista, muito, né, às vezes aquela cegueira institucional de Fordismo, né, de executar o cuidado, e não, tem se trabalhado essa questão, né, da humanização, a questão, né, da equidade com relação ao cuidado, né, evitando as inequidades que às vezes inconsciente a gente traz, né? Por exemplo, a questão do idadismo, é um preconceito à pessoa idosa, né? Muitas vezes é inconsciente, você fala aquela frase, nossa, mas tá tão... Não parece a idade não que parece tem. a idade que tem, né? Assim, nossa, tá tão bem e já tem tantos anos de vida, né? Então, isso é só mudado, essa estrutura, ela só é mudado com o ensino, né? É só mudado com as rodas de conversa e reflexão. Então, nós temos aí o Departamento de Ensino e Saúde Digital, que potencializa essa questão. A gente também trabalha a questão da saúde, né, cuidando do cuidador, né, que é um programa dentro da Secretaria de Gestão e Pessoas,
que trabalha, né, com servidores essa questão, né, de também cuidar de quem cuida, né? A gente tem aí absenteísmo relacionado à saúde mental, né? As pessoas, às vezes, o centro de saúde é aquilo que ela tem no território dela. A gente tem muitos territórios em Campinas, nas diversas regiões, que não tem a questão de uma praça de esporte e lazer, ou um ginásio, ou um teatro, né, cultural. E saúde é isso também, né? Então, muitas vezes o que ela tem é o centro de saúde. Então, ali ela vai ser o lugar dela, né, de muitas vezes falar das necessidades que ela tem, né, como ser humano. Então, a gente trabalha dentro dessa perspectiva da política de humanização, né? Importante isso, né, vereador? Porque a gente falou bastante sobre ser precoce, ir no exame, mas muitas vezes o diagnóstico ele aparece. E aí o profissional de saúde precisa estar preparado para poder comunicar e a pessoa em receber e ter o apoio da família também nesse momento. Exatamente. E também, né, quando que você colocou aí a questão do apoio da família. Não é porque, um exemplo, detectou, hoje a palavra câncer assusta muito. É verdade. Contudo, um dos cânceres que mais tem cura também é o câncer de próstata. Sim. Então, tem muita gente que não vai porque tem medo de estar. Então ele prefere não ir a saber que acha que não tem nada. Ele fala assim, ó, eu já ouvi muito isso, viu, Gabriel? Fala, não, eu não vou lá no médico, não. Ele vai achar um monte de coisa em mim. Ele vai quem procura acha, né? Exatamente, quem procura acha. Todo mundo já ouviu essa frase. Já ouvi. Isso, né? Tem uns que falam assim, eu tenho tantos anos, eu estou muito bem. O que eu vou fazer no médico? Aí ele vai lá, agora porque detectou um câncer, então ele já acha que o mundo caiu sobre ele, ele está fadado, condenado à morte ali. Que nem sempre é. A palavra câncer hoje tem que deixar de assustar. A morte, ser associada à morte. Associado à morte, Exato. né? Então, eu penso que tem que trabalhar também isso daí, até a maneira como que vai dar a notícia para o paciente também. Sim. Eu ouço isso. Eu sugeri a barbearia, por quê? Primeiro, o barbeiro tem um cliente, eu tenho meu salão há 38 anos agora. Eu tenho pessoas que começou comigo com 50 anos, com 30, que hoje estão com 68. Estão nessa faixa etária. Aliás, já até passou. Quem começou comigo com 15 anos já está precisando fazer esse exame. Então eu tenho essa liberdade, por isso que eu falo barbeiro. Sim. Primeiro, eu quero que ele esteja sempre bem para estar comigo aqui. Então eu sei o tanto de cliente que eu perco por ano, eu posso dizer isso, porque 80% da minha clientela está comigo há mais de 30 anos. Então ali a gente tem um pouco, tem uma sensibilidade ali para ver casos e casos de como é o comportamento de cada um. Sim. E o que mais assusta é isso, a pessoa tem medo de chegar lá, o médico falar que está com câncer de próstata. Então a palavra câncer, ela assusta muito a pessoa. Então aí nós temos, aí tem que envolver assistente social, sim, até mesmo psicólogo, sim, né? Porque tem que falar pro cara, ó, tem que conversar com o camarada e o médico também tem que estar preparado. Porque hoje, o Gabriel, eu estou falando assim, relatos que eu já ouvi. Simplesmente o médico chegar e falar assim, ó, cara, você está com câncer. Você está com câncer de próstata. Se você não tratar nisso daí, ó, você não brinca não, senão um ano você vai embora. O cara chegar e falar que o médico falou isso para ele. Então eu acho que tem que ter toda uma preparação, porque existem casos em casos. Sim. Às vezes ele está só no início. Agora, olha que coisa, né? Uma coisa é você falar assim, olha, você está com câncer, se você não tratar, você vai morrer em um ano. Outra coisa é falar assim, olha, nós detectamos aqui um carcinoma, um melanoma, fala um nominho um pouquinho difícil para ele lá, o nome técnico da coisa, às vezes sem usar a palavra câncer também, né? Fala, olha, mas nós vamos fazer um tratamento aqui. Isso, uma neoplasia. Nós vamos fazer um tratamento aqui. Quantos anos você tem? Eu tenho 55 anos. Tem filho? Falou, você vai ver seu filho casar, sim, você vai ver seus netos, vamos fazer o trabalhozinho direitinho para você ver. Olha a diferença do que você chegar e falar, se você não tratar em um ano, você morre. E aí vejo a importância do modelo que a gente trabalha, que é a estratégia da saúde da família, né? A gente tem a equipe de saúde da família que é
formado pelo enfermeiro, médicos, agentes comunitários, mas a Secretaria de Saúde tem investido muito nas equipes multiprofissionais, que aí tem o nutricionista, que tem o psicólogo, né, que tem o fono. Esse é o caminho, né, para cuidar de uma população que está envelhecendo, a gente precisa desse olhar multiprofissional, né, para atender esse ser humano dentro das necessidades dele. E essa forma de acolhimento de verdade, o acolhimento não é um lugar, né, é uma postura profissional, né, tem que ser trabalhado, é uma postura ética, né, você não dá um diagnóstico, né, de um câncer dessa forma para as pessoas. A maneira de lidar com notícias, né? Exatamente. E ainda mais quando a gente vai falar de neoplasia, né? De próstata, tem um bom prognóstico, né? Então, eu trabalho dentro dessa saúde. Eu falo que a gente, às vezes, não usa a questão da saúde, né? A gente tem que trabalhar e levantar essa bandeira salutogênica, né? De saúde e qualidade de vida, né? Então, porque é o caminho. A população está envelhecendo, mas como ela está envelhecendo? Né? Como eu quero envelhecer? E a gente tem que trabalhar já isso com a juventude. Ok, como você quer envelhecer? Porque o envelhecimento é algo natural. Não basta envelhecer, tem que buscar essa saúde da melhor maneira. E ela é construída, né? Ao longo prazo, ao longo da sua vida. Essa é a sua caminhada, esse é o teu trajeto de vida. Então, as escolhas que você faz ali na juventude, ali na infância, elas vão ser fundamentais para a sua qualidade de vida. Por isso que a gente tem que falar sobre isso, é questão de ordem. Né? É isso. Camila Silva, coordenadora da saúde do adulto e do idoso, muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, as informações que foram passadas aqui. Tenho certeza que de grande valia para o nosso telespectador, para a nossa população, que essa palavra se dissemine aí por todos os cantos. Já faço um convite para uma próxima oportunidade para você retornar aos nossos estúdios e fica aberto aí para suas considerações finais. Bom, queria agradecer, estar aqui com o vereador, com vocês. É muito bom ter esse espaço, né, para a população, para falar sobre os assuntos, né, que são pertinentes e que afetam, né, a nossa população e como o conhecimento traz novas perspectivas, né? Então, assim, a minha palavra para esse encontro é procure o autocuidado, né? Se cuide, procure o serviço de saúde, procure seu amigo para conversar, né? Não sofra sozinho, né? Acho que a gente tem que trabalhar mais a empatia, a questão da escuta humanizada, porque é juntos que a gente consegue seguir, né? Sempre juntos. Então é isso, esse é o caminho. Com certeza, vereador Edivaldo Cabello, também muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, em ter aceito o convite para participar do Questão de Ordem, trazendo muitas informações, muitos exemplos para quem está nos acompanhando. Já faço um convite para você retornar aqui aos nossos estúdios e fica aberto aí para suas considerações. Obrigado, finais. Gabriel. Gabriel, eu que agradeço você participar de um programa assim tão importante como esse, de levar conscientização realmente de vida. Isso é uma conscientização de vida, né? Para trazer uma perspectiva de vida longa aos homens, tá? Vida longa aos homens. E para isso é a prevenção, a política da prevenção. Então eu digo sempre, eu vou usar um exemplo do meu trabalho, né? Que a maioria das pessoas que me conhecem sabe disso. Então, eu sou um cabeleireiro. Então, você quer um cabelo saudável, não é fazendo propaganda não, mas corte o cabelo cada 30 dias, o homem, o cabelo vai ficar saudável. Porque se você deixar ele crescer muito, existe a lei da gravidade. Se você tiver propício a uma calvície, quanto mais longo o cabelo, mais tende a ele cair. Então, nada mais eu estou usando esse exemplo, nada mais do que essa própria prevenção. Eu acho que fazendo essa prevenção, pode ter certeza que ele vai ter, como o cara vai ter um cabelo bonito por muito tempo, ele vai ter vida longa há muito tempo, ele vai ver o filho casar, ele vai ver os netos e ele vai ter uma vida em abundância. Porque eu percebo isso nas pessoas que quando eles vêm, que fazem, descobrem que estão com isso daí, eles ficam todo cabisbaixo, achando que o teto caiu sobre a vida dele. E fez o tratamento, hoje eles são outras pessoas.
Então eu mesmo dou o exemplo, falo assim, nossa, olha, eu estou aqui há 38 anos, já faz 35 anos que eu tenho um cliente que eu atendo ele até hoje, teve o seu problema. Aí ele fica todo feliz. Então, é importância a gente levar uma palavra, um programa de esperança que gere vida. É isso, não é à toa que existe a frase que é melhor prevenir do que remediar. Exatamente. A você de casa, eu quero agradecer também a sua companhia, a sua audiência. Espero que a gente tenha contribuído neste debate, que você tenha saído com mais informações, que você converse aí com o seu vizinho, no bairro, com os seus amigos, em grupo de WhatsApp. Aproveite o Novembro Azul, vá se conscientizar, vai fazer o exame, que com certeza você terá uma vida longa e com mais qualidade. Questão de Ordem fica por aqui. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.